Após fala do pastor Marco Feliciano e pronunciamento da pastora Helena Raquel, o pastor Abílio Santana diz que Helena Raquel é uma desinformada. Oi, gente, saudações de paz. Vosso conservo, pastor Abílio Santana. Gravando esse vídeo por conta de um vídeo que está circulando nas redes sociais, de uma pregadora, de uma pastora, não vou proferir o nome por questão de princípio, questão ética, afirmando que ela é não só pregadora, não só oradora, mas ela é pastora de ovelhas, que ela escuta as ovelhas, e que o pastor Marco Feliciano é um grande orador, mas não é pastor de igreja. Alguém avisa a essa desinformada que o pastor Marco Feliciano é pastor presidente de um grande ministério há mais de 2 décadas, e esse ministério é ligado à CGADB. O Nordeste tem 9 estados, e em todos os 9 estados, o ministério do pastor Feliciano está presente nos 9 estados do meu querido Nordeste, porque na Bahia ele tem ajudado e muito. Na Europa, em terras lusitanas, do outro lado do oceano. Então alguém avisa a essa desinformada que o pastor Marco Feliciano é pastor presidente de um vasto ministério há mais de 2 décadas. Só isso. Deus abençoe. Eu não quero entrar no mérito da questão da Helena Raquel. Eu tenho meus pensamentos. Mas veja só, quando alguém procura o pastor, o que a pessoa quer? Que o pastor ajude a resolver aquela situação. Isso. Com conselhos. Aí o pastor vai dizer o que para a pessoa? Eu tô lá, a irmã chegou perto de mim com o olho roxo. Ela apanhou. Já aconteceu. Pastor, o que o senhor me aconselha? Eu falei assim, vou te aconselhar de 2 formas. A primeira, você sofreu agressão física. Vá à delegacia e denuncie o seu marido. A própria pessoa diz, mas se eu denunciar ele vai me abandonar. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou ter comida? Eu falei, então você já sabe a resposta. Por que você está me procurando? Ela quer que o senhor tome iniciativa de conversar com o marido. Né? E se o marido não for crente? É porque dentro dessa porcentagem de 43% das mulheres sofrerem agressão, tem uma porcentagem de quantos maridos é convertido e quantos não são, né? Então, e aí? Aí a mulher procura o pastor porque ela quer uma orientação espiritual. E o que o pastor fala? Eu acredito em restauração de casamento. Ou não? Tem que acreditar. Eu acredito que Deus transforma um homem violento num homem bom, que Deus transforma a mulher numa pessoa boa. É oração. As pessoas não podem interferir na nossa fé. O padre, se você cometer um crime lá e contar pro padre agora, o padre pode te levar na justiça? Não. Tem a regra do confessionário, né? Ele tem uma lei estabelecida pela Igreja Católica, ele é excomungado se ele fizer isso. Mas não, ele ouviu, tem que ir lá contar. E aí, se ele não contar, vai fazer o quê? Tem a questão do psicólogo também. Então, veja, é 1 milhão de problemas, que então não é uma fala feita na hora do fervo e abraçada pela esquerda. Crente, tem inteligência. Qualquer coisa falada na igreja, que você vê que teve o apoio da Janja, da Xuxa, que teve o apoio da Xuxa, para pra pensar. Esse povo odeia crentes. Eles estão fazendo isso para expor as vísceras da igreja. A igreja tem mazelas? 1 milhão delas. Tem problemas? 1 milhão delas. Mas é também na igreja que os maiores problemas foram resolvidos. A igreja trabalha com a conversão. O que é conversão? É um Paulo de Tarso que matava crente e agora sofrer por amor ao evangelho. Se eu não posso acreditar que Deus pode transformar um homem violento num homem de Deus, eu rasgo a Bíblia e paro de ser pastor. Olha a cognição das pessoas. Irmãos, delegacia de crente é círculo de oração feito por mulheres. Alguém vai falar que eu estou falando, olha, não é para levar na delegacia, é para levar para o círculo de oração. Como é que uma mulher vai apoiar que a outra sofra agressão física? Essas mulheres vão falar para ela, procura a delegacia. Mas e se essa mulher falar assim, eu quero a conversão do meu marido? Essas mulheres de oração não vão orar? Vão. E Deus não vai ouvir, não vai responder? Não é? Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano. Olá pessoal, graça e paz. É óbvio que a minha reação imediata foi pensar em fazer um vídeo e falar sobre o assunto. Só que não deu, porque eu estava com as mulheres de oração aqui da igreja, fazendo uma consagração aqui em casa. Como alguns de vocês sabem, eu sou pastora, sou esposa de pastor e vivo a vida da igreja local, no chão, não nas nuvens. Vivo a vida da igreja local em bairros e não unicamente em grandes centros. Vivo a vida da igreja local não só nas conferências e na sala VIP quando elas terminam. Vivo a vida da igreja local no andar lado a lado com crentes e conhecer seus dilemas e angústias. Isso também me abençoa, porque esse povo vive também a minha vida. Existem angústias que evangelistas não acessam. Existem dilemas e dores que pastores titulares não acessam.
Existem situações conflitantes que é para gabinete, mas é gabinete pastoral. Isso implica que o indivíduo viva a vida da igreja local. E isso de forma constante, obviamente, não esporádica. Estou falando de vida. Mas com isso a gente também é muito abençoado, porque não são só os problemas. A gente se sente amado, protegido, tem grupo de oração, intercessão, tem muro de fogo. Como é bom viver a vida real da igreja local. Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano, a quem eu algumas vezes já fiz menção, dizendo da importância que o ministério do pastor Marco Feliciano tem para os evangelistas no Brasil de modo geral, por ter recolocado, eu acredito assim, os evangelistas em uma posição de importância. Eu percebo que a partir do pastor Marco, as pessoas começaram a perguntar mais: quem vai pregar hoje? E não unicamente quem vai cantar hoje. A contribuição dele, nesse sentido, em tantos outros, obviamente, foi muito grande. E por que eu cito inicialmente um traço da história do pastor Marco Feliciano? Porque eu acredito que qualquer fala de qualquer pessoa também precisa ser analisada a partir da história. Honrando a história, reconhecendo o lugar. É honesto, em qualquer avaliação. Pois bem, pastor Marco Feliciano, pastor parlamentar, me citou nominalmente em um podcast. E ele levanta duas questões ali importantes. A primeira é quando ele diz que gostaria de conhecer que fosse trazido nomes de pastores que eventualmente pudessem ter aconselhado alguém a não procurar uma delegacia, a resolver as coisas de uma outra maneira. Eu estou parafraseando e até melhorando, ok? Bom, não vou responder isso. As pessoas estão respondendo e elas respondem melhor. E é possível que nesse requerer do referido pastor, eu consiga comprovar com maior clareza o quanto é desafiador trazer essas questões a público. A minha pergunta é: irmã Helena Raquel, esposa do pastor Eliomar Dionel, quase 2 milhões de seguidores só aqui. E vejam que tipo de reação eu tenho colhido minoritariamente, mas tenho, de algumas pessoas. Como que a irmã Ceissa, a irmã Lisa, consegue enfrentar sozinha uma situação dessa? Os nomes, obviamente, são figurados que eu usei aqui. O que eu quero dizer é que se alguém que propõe uma fala exortativa sobre um tema existente enfrenta esse tipo de pressão, o que será de quem está na ponta? Percebe? Pois bem, vamos para a segunda questão. A segunda questão é denúncia. O pastor e parlamentar Marco Feliciano olha para a palavra denúncia em uma fala de quase 1h40 e se inquieta. Eu vou responder. Existe algo a mais, admirável na pessoa do pastor Marco Feliciano, parlamentar. E agora eu falo especialmente como orador, como pregador. É que ele é um mestre nas palavras. Eu disse palavras especialmente de vocábulo, embora ele seja também, obviamente, um extremo conhecedor da Bíblia. Como mestre das palavras, ele tem uma oratória maravilhosa, ele conta uma história, ele se comunica muito bem, ele sabe perfeitamente que palavras em um discurso precisam ser analisadas a partir do contexto em que elas são ditas. E é por isso, pastor Marco Feliciano, que eu não fiz ali uma denúncia crime, obviamente. E o senhor sabe, a denúncia ali tem outra conotação. Declaração, exposição, revelação são sinônimos, significados para a palavra denúncia. Denunciar também é fazer conhecer, revelar, declarar. E é óbvio que pastores ali sentados, assentados, gente nobre, pura, entendeu perfeitamente. O povo também. E aqueles que sabem das mazelas que enfrentamos e lutamos diariamente para combatê-las, entendem que não é sobre os bons que me referi, mas sobre os maus
que existem sim entre nós. Agora eu quero falar por segundos e dizer que hoje faz 30 dias que eu entreguei a mensagem que eu entreguei e durante 30 dias não fiz o que eu estou fazendo agora, mas agora estou autorizada por aquele que é maior do que eu a dizer o que vou dizer. Olha aqui para mim. Pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem perfeitamente que recebemos em nossos gabinetes pessoas que advêm de lugares adoecedores, lugares onde há lideranças manipuladoras, abusadoras, e essas pessoas em confiança abrem o coração à sua chegada e falam de histórias desde a sua infância até a velhice, que fazem nos perceber o quanto é importante sermos igreja saudável, relevante e abençoadora para acolher estes que estiveram em ambientes onde o nome igreja não condiz com a realidade. Mas nesse ponto eu entendo perfeitamente que o pastor Marco não tem essa vivência. O pastor Marco é pastor, conferencista internacional, parlamentar. Estou falando de segunda a segunda. Não estou falando de conferências, encontros, congressos, vigílias. Estou falando de visita no lar. Estou falando de final de círculos de oração. Não as lembranças da infância, da adolescência que todos nós temos. Estou falando de 2025, 2026, no chão da igreja. Então, quanto a isso, eu estou em paz, porque eu sei que os pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem que esse mal existe e se sentem privilegiados por poder acolher e amar, revelando às pessoas a verdadeira igreja. Eu concluo dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, nós queremos nomes. Eu concluo dizendo: fariseus, saduceus, quem Jesus? Nós queremos nomes. Por favor. Por favor. Da próxima vez eu terei cuidado quando Deus me entregar uma mensagem desta, para não ofender ninguém dizendo a palavra denúncia. Vou tentar lembrar que devo falar como é revelação, exposição, declaração. Eu só não vou me calar. Dirijo aqui a pastora Helena Raquel. A paz do Senhor, pastora Helena. Antes de qualquer coisa, eu quero registrar publicamente o meu respeito pela senhora, pela sua trajetória, pelo seu ministério e pela voz que tem levantado em favor de tantas mulheres ao longo dos anos. E também agradecê-la pela forma honrosa que falou do ministério que Jesus me confiou. Pastora Helena, eu acredito sinceramente que existe muito mais concordância entre nós que divergência. Quando eu ouvi sua fala encorajando mulheres vítimas de violência a procurarem ajuda e denunciarem seus agressores, eu concordei com aquilo que eu considero o ponto central da sua mensagem. Nenhuma mulher deve permanecer em silêncio diante da violência. Violência contra mulher e criança é crime, é pecado, é covardia, e toda vítima deve procurar ajuda, buscar proteção e utilizar os meios legais necessários para interromper esse ciclo de dor. A divergência entre nós surgiu da interpretação de uma palavra, denúncia. Quando eu participei do podcast, eu afirmei que uma denúncia tem que ter nome e endereço. Tem problema? Tem problema. Agora, eu desafio mostrar para mim um pastor que falou para a mulher assim: olha, não vamos esconder, vamos abafar aqui o problema seu. Eu desafio. Se tiver alguém que o pastor falou isso, por favor, me fale o nome dele, porque eu mesmo vou conversar com esse pastor, eu vou denunciar ele, porque ele é cúmplice de um crime. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse: vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Denúncia é isso. E se você está denunciando, você ou está vivendo o problema ou você conhece quem está vivendo. E se você conhece quem está vivendo e não tomou atitude, você é cúmplice. Ou seja, precisa identificar o agressor para que haja investigação, responsabilização e justiça. E a senhora tem razão quando lembra que a palavra denúncia também pode significar revelar, expor ou declarar, porque todas essas palavras significam a mesma coisa: trazer à luz o que está oculto. Denúncia de violência contra a mulher tem que ter nome e endereço, e se alguém sabe e não denuncia, se torna cúmplice. Talvez estejamos enfatizando etapas diferentes do mesmo problema. A senhora destaca a importância de romper o silêncio, e eu destaco a importância de responsabilizar quem praticou a violência, e acredito que uma coisa completa a outra. Pastor Helena, nós somos escravos de nossas falas, e como falar na hora da emoção pode nos custar caro. A senhora acredita que por causa da sua fala, pessoas afirmaram que eu estaria defendendo agressores ou incentivando mulheres a permanecerem caladas? Chegaram até a utilizar um trecho de um outro podcast em que eu falava sobre o valor do círculo de oração realizado por mulheres
para construir uma narrativa de que abusos devem ser escondidos. É uma vergonha isso. Quem acompanha a minha trajetória sabe que isso não corresponde à verdade. Há quase 40 anos eu prego o evangelho. E talvez a senhora não saiba que eu não apenas prego em eventos ou parlamento. Há quase 2 décadas eu pastoreio igreja, onde eu acompanho famílias, líderes, pessoas enfrentando situações extremamente difíceis, incluindo casos de abuso e violência. Eu conheço de perto a dor de muitas vítimas. Infelizmente, existem homens violentos, líderes abusivos, falsos pastores que envergonham o evangelho. Isso é uma realidade. Mas também é verdade, pastor Helena, que a imensa maioria dos homens que frequentam nossas igrejas são homens de bem. Muitos tiveram suas vidas transformadas pelo poder do evangelho. Homens que abandonaram vícios, violência, para se tornarem pais presentes, maridos comprometidos e cidadãos honestos. Por isso, eu sempre tomo cuidado com qualquer interpretação que possa levar à generalização. Eu continuo acreditando que Deus pode mudar qualquer pessoa, restaurar qualquer coração e alcançar até aqueles que cometeram erros gravíssimos. Senão, por que nós pregaríamos nas prisões, pastor Helena? Mas também afirmo, com toda clareza, a igreja não pode servir de esconderijo para quem pratica violência. Faço este esclarecimento com respeito, serenidade e espírito de diálogo, porque eu continuo acreditando que eu e a senhora estamos do mesmo lado naquilo que realmente importa. Que Deus abençoe sua vida, pastor Helena, seu ministério e todas as mulheres que encontram na senhora uma voz de encorajamento e esperança. Pela verdade sempre.